Fala, cartoleiro, como que vocês estão? Que rodada é essa 19, hein? Deixa aqui nos comentários qual foi a pontuação da última rodada do primeiro turno. O nosso time ficou ali na média que a gente esperava, até mais ou menos os 80 pontos. Não acertamos o capitão, que nós tínhamos colocado o Luciano, um capitão um pouco mais ousado. Infelizmente ele negativou, e isso prejudicou o nosso time, mas tenho certeza que se ele tivesse feito aquele gol de pênalti, nós teríamos praticamente chegado nos 100 pontos. Mas Cartola FC é isso, nós temos um turno inteiro aí para poder recuperar essa baixa, né, do caso, essa pontuação ruim que o Luciano fez, mas até que nós fizemos uma ótima pontuação aí num total do primeiro turno. Ok? Então no vídeo de hoje eu vou trazer o nosso time principal e o nosso time valorização para a rodada de número 20, ou a primeira rodada do segundo turno. Ok? Então, antes do vídeo começar, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos de dicas e análise por rodada. Ok? Então partiu pro vídeo! Bom, e como vocês podem ver bem aqui em cima do meu ombro, o nosso time principal, que é focado em pontuação, fez 78,07 na última rodada. E nós temos um total de 1.503 pontos. Tá uma ótima pontuação aí, principalmente porque a nossa pontuação está acima dos mais escalados. Já tá de ótimo tamanho. Então, para a rodada de número 20 aqui, deixa eu só vender o nosso time. Então, para a rodada de número 20 de goleiro nós temos o João Paulo, o Cássio, o Everton, o Santos, o Cleiton e uma aposta um pouco mais ousada, o Tadeu do Goiás. Pelo simples fato de que o Coritiba ele é o pior visitante que tem no campeonato. Então, o Tadeu pode ser uma boa aposta, principalmente porque o SG é super viável. Mas, por enquanto, eu estou em dúvida entre Cássio e Santos, que para mim são as melhores opções. Por enquanto, eu vou colocar o Cássio do Corinthians, principalmente se o Corinthians for completo. Mas muito cuidado aí, que nós temos Copa do Brasil, Libertadores nessas semanas aí, então muitos times podem poupar no brasileiro. Então fique de olho quando você for escalar jogadores de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Ceará, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Flamengo. Então você tem que tomar cuidado com todos esses times aí. De zagueiro para essa rodada nós temos várias opções boas, como Gustavo Gomes, Léo Ortiz, Murilo, Pedro Henrique pela boa fase que ele tem, pela regularidade, o Natan, Balbuena, Gil. Uma opção mais barata é o Joaquim do Cuiabá. Ele tem uma média de 6,77. Tá uma ótima pontuação. Inclusive, ele vai estar no nosso time, junto com o Gustavo Gomes. Essa vai ser a minha dupla de zaga, por enquanto, para rodar. De laterais para essa rodada, nós temos Lucas Piton, Luan Cândido, Marcos Rocha, Samuel Xavier fugindo um pouco fora da curva, Mariano, mesmo sendo um confronto difícil, eu creio que ele possa ir super bem nessa rodada, assim como o Aderlan e os laterais do Flamengo, principalmente se o Mateuzinho jogar. Por enquanto, eu vou colocar os dois laterais, o Marcos Rocha e o Luan Cândido. Luan Cândido é o lateral que mais finaliza por partida neste campeonato, pelo menos até agora. E o Marcos Rocha, ele é completamente diferente jogando fora de casa do que jogando em casa. Em casa ele faz 6,90, 6,50, jogando fora de casa ele faz 12,90, 10, 13,50. Então, eu prefiro o Marcos Rocha jogando fora de casa, por isso eu estou indo com ele no meu time, em vez do Piquerez. No meio de campo tem aquele famoso dois jogadores que não pode ficar de fora do seu time, mesmo quando ele está numa fase não muito boa, que é Arrascaeta e Gustavo Scarpa. Outras boas opções, Wellington Rato, mas pelo fato de ser um jogo difícil, não creio que ele possa fazer uma boa pontuação. Everton Ribeiro, um confronto mais favorável, tende a ele a ter melhores pontuações. Por exemplo, 17,50 aqui quando o jogo foi favorável. O Atlético Goianiense vem de 5 derrotas seguidas, pega o Flamengo no Maracanã no sábado. Ele é uma ótima opção, principalmente porque o Flamengo ele tende a atacar mais, tende a pressionar mais. Então ele pode participar de vários gols. Mas muito cuidado com o Flamengo, porque já na terça-feira
pega o Corinthians pelas quartas de final da Libertadores. Então pode ser que tanto a Arrascaeta quanto o Everton Ribeiro podem ser poupados sim, mas se eles jogarem, são ótimas opções. Assim como o Arias também é uma boa opção, o Miguel do Bragantino também é uma boa opção, e uma aposta um pouco mais ousada, mas que eu vejo com grande potencial, é o Vitor Bueno, principalmente porque o time reserva do Atlético Paranaense, ele é bem ofensivo, e para quem acredita na lei do ex, Vitor Bueno é uma boa opção também pelo simples fato de que o São Paulo tem Sul-Americana no meio da próxima semana, então pode ser que o São Paulo venha com um time misto. Com isso, o Vitor Bueno, quem sabe, não pode fazer uma boa mitada. E para o meu terceiro meio-campista, por enquanto, eu vou fazer uma aposta que é no Miguel do Bragantino. Pega o Juventude, um dos piores times do campeonato, Bragantino em casa, ele é bem ofensivo, então Miguel é uma aposta super válida para essa rodada. De atacantes para essa rodada nós temos várias opções, como Hulk, Cano, Pedro Raul, Pedro, Luciano, que decepcionou, mas tem um enorme potencial para ir bem essa rodada também, Gabriel, Arthur, Bissoli, mesmo o confronto sendo bem parelho, eu vejo ele com um enorme potencial. E uma aposta um pouco mais barata, Pedro Henrique do Internacional. Então, por enquanto, eu vou escalar o Arthur, Pedro e Pedro Raul no nosso time. Vou fazer algumas apostas no nosso time. Aposta super válida. Pedro tá fazendo gol praticamente todo o jogo. Quando não, são 2 gols. Pedro Raul tá numa ótima fase. Pega o pior time visitante que tem do campeonato. E o Bragantino jogando dentro de casa tem um volume muito grande de jogo. Com isso, o Arthur já tem a sua média base, que é de 3 a 4 pontos. Se faz um gol, ele passa tranquilamente dos 10 pontos, até mais. Então, por isso que eu estou colocando esses 3 jogadores no ataque. De técnico para essa rodada nós temos Abel Ferreira, Vitor Pereira, Maurício Barbieri e Dorival Júnior. Para mim, essas são as melhores opções para essa rodada. Por enquanto, vou colocar Maurício Barbieri pelo confronto teoricamente um pouco mais favorável. Vou colocar o Pedro de capitão, mas temos o Arrascaeta se jogar, o Scarpa, Arthur e Pedro Raul também com boas opções de capitão. No banco de reservas de goleiro vou colocar o Santos do Flamengo. De lateral reserva vou colocar o Aderlan do Bragantino. De zagueiro reserva não me sobrou muitas boas opções, então vou colocar o Léo Pereira do Flamengo. De meio-campista reserva tá pior ainda, então vou colocar o Gabriel pela média base que ele tem. E de atacante reserva vou colocar o Pedro Henrique do Internacional. Então, para a 20ª rodada ou a primeira rodada do segundo turno, o nosso time principal está escalado da seguinte forma: com Cássio no gol, Marcos Rocha e Luan Cândido nas laterais, Joaquim e Gustavo Gomes na zaga, Arrascaeta, Gustavo Scarpa e Miguel no meio, Arthur, Pedro e Pedro Raul no ataque, com Pedro capitão. O nosso técnico é o Maurício Barbieri. O custo desse time está em 134 cartoletas. No banco de reservas nós temos Santos no gol, Aderlan na lateral, Léo Pereira na zaga, Gabriel no meio e Pedro Henrique no ataque. Lembrando que esse time aqui é focado em pontuação, então não escale esse time pensando em ganhar cartoletas, ok? Então agora eu vou colocar ele na tela para vocês, um time que é simplesmente focado em ganhar cartoletas, ok? Então põe aí na tela. Bom, e como vocês podem ver bem aqui em cima do meu ombro, o nosso time valorização, que é simplesmente focado em ganhar cartoletas, fez 60,59 pontos. E nós temos um total de 1.230 pontos no total do primeiro turno. E nós temos um patrimônio de 238 cartoletas, ok? Então, para a 20ª rodada do Cartola, ou a primeira rodada do segundo turno, o nosso time valorização, que é focado em ganhar cartoletas, está escalado da seguinte forma: com Walter no gol, Aderlan e Rodinei, se ele jogar na lateral, Balbuena e Joaquim na zaga, Miguel, Gustavo Scarpa e Vitor Bueno no meio, Luciano, Bissoli e Léo Batistão no ataque, com o Luciano capitão, o nosso técnico Antônio Oliveira. O custo desse time está em 94 cartoletas. No banco de reservas nós temos Everson no gol, Sávio na lateral,
Luiz Otávio na zaga, Val no meio e Pedro Henrique no ataque. Lembrando que esse time aqui é focado em ganhar cartoletas, então não escalhe esse time pensando em pontuação. É claro que volta e meia vocês viam rodar algumas rodadas atrás aí que esse time aqui fez mais pontos que o principal, mas o objetivo não é esse. O objetivo desse time é ganhar patrimônio. Se esse time fizer 30, 40 pontos e continuar ganhando 2, 3 cartoletas por rodada, já vai estar de ótimo tamanho. Então não escalhe o time pensando em pontuação, porque o objetivo não é esse. Então, se de alguma forma eu te ajudei, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos de dicas e análise por rodada. Lembrando que qualquer alteração que tiver no nosso time principal ou nosso time de valorização vai estar no primeiro comentário fixado, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Fui, falou e tchau!